Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa nova trajetória agora em Êxodo, que é uma continuação de Gênesis. O meu título, A Opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. É lindo ver o cuidado de Deus em citar o nome de cada um dos filhos de Jacó. Aqui são 11 filhos entrando no Egito e José, que já estava no Egito. Eu gosto muito de chamar as pessoas pelo nome. Eu acho que a gente honra a pessoa, a gente mostra que tem interesse quando a gente cita o nome das pessoas. E quanto ao nosso nome diante de Deus? Em Isaías 49:16, eu amo, diz que o meu nome, o nosso nome, daquele que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, está escrito, sabe onde? Na palma das mãos do Senhor. E a nossa palma, a palma de nossas mãos, ela está constantemente diante dos nossos olhos. Isso é muito lindo. Então, o meu nome escrito nas palmas das mãos do Senhor está constantemente diante dos olhos do Senhor. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheu o país. A promessa do Senhor, ela é verdadeira e ela se cumpre. Deus chamou Abraão para ser fértil, para ser uma grande nação, para ser tão numerosa sua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. E ela se cumpre ali no Egito. O povo se torna tão numeroso, tão fértil, que enche o Egito. As promessas do Senhor se cumprem. Cada uma delas, isso é para nos alertar que todas as promessas do Senhor, toda a palavra dita do Senhor se cumpriu até agora. E o que falta ainda para cumprir, certamente vai se cumprir. Nenhuma delas ficará sem cumprir. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Aqui agora começa a falar de um novo faraó e diz que ele não conhecia José. É até estranho, porque deve ter sido um fato que marcou o Egito. Afinal, o Egito prosperou, adquiriu terras através daqueles 7 anos de escassez. E esse faraó não conhecia a história, não conhecia, nunca ouviu falar, mas diz que não conhecia. E isso significa que perdeu-se o respeito à história de José e tudo o que ele havia feito pelo Egito. E aqui começa a acontecer de a prosperidade em número incomoda aquele faraó. Sempre
as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, a nossa prosperidade, os cuidados do Senhor sobre a nossa vida, vai chamar a atenção daqueles que não torcem por nós, que não querem o nosso bem. Fica esse alerta sempre para estarmos atentos para quem nós dividimos os nossos sonhos. Então ele começa a se preocupar e diz em um conselho lá com os líderes que o número dos israelitas estavam se tornaram maior do que o dos próprios egípcios, e a força deles, a saúde deles, tudo chamava atenção. Então ele começa a se preocupar que eles se tornassem inimigos, se voltassem contra eles e se aliassem com alguém, contra alguma nação, contra os egípcios e os derrotassem. Então eles começam a arquitetar planos, e um deles, eles começam a subjugá-los como escravos, colocando capatazes sobre a vida deles para que eles construíssem celeiros e cidades para os egípcios debaixo de um pesado fardo de escravos. Só que quanto mais era o fardo sobre eles, a palavra de Deus diz, mais eles cresciam e se multiplicavam. Então o faraó tem um outro plano: colocar parteiras para acompanhar o parto das israelitas, e se nascessem homens, meninos, elas deveriam matar. Só que essas parteiras, elas temeram ao Senhor e não tiveram coragem de matar as crianças. Lindo isso, né? Elas temeram ao Senhor e não tiveram coragem. Em Atos 5:29 diz assim: melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Nós respeitamos, nós somos obedientes às leis governamentais, mas desde que essas leis elas não ultrapassem a lei suprema de Deus. Porque, como diz Atos 5:29, repetindo, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no, e se for menina, deixem viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Deus concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no rio Nilo, todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então nós vemos aqui o rei do Egito, ou Faraó, se levantando contra o povo de Deus. Em Isaías 41, nós vamos ver que ninguém pode com a destra fiel do Senhor. Em Salmo 121:4, Deus é o protetor do seu povo. O guarda de Israel não dorme e nem cochila.
Olha as palavras que o Senhor traz para nós nessa manhã. Por várias vezes o Senhor nos diz na palavra, não temas. E aqui em Salmo ele diz que ele é o protetor do seu povo, que ele, o guarda de Israel, que ele não dorme, que ele não cochila. Quer dizer, o tempo todo o guarda de Israel está atento e nos guardando. E em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 4, ali quando Saulo, ele pede cartas para Damasco para perseguir, prender, matar o povo cristão, ele está a caminho de Damasco quando uma luz muito forte o joga no chão e uma voz fala com ele, ele cai do seu cavalo e essa voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde no versículo 5: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então Jesus, interessante essa palavra. Saulo podia, mas como assim? Eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou indo lá para prender alguns cristãos rebeldes. Mas Jesus está dizendo, você não está perseguindo os cristãos. Você está perseguindo a mim. E essa palavra é para o nosso coração. Aquele que se levanta contra nós, ele está se levantando contra o próprio Senhor. E é Ele quem vai nos defender. E Jesus diz para Saulo: duro para ti é recalcitrar. Recalcitrar significa enfrentar o poder de Deus. Aguilhão significa ponta de ferro afiada. Jesus estava querendo dizer assim: o que você está fazendo, Saulo, é como você dá murro em pontas de ferro afiada. Não tem como prevalecer. Não tem como ganhar uma luta contra Deus. É muito, muito, muito forte essa palavra. E isso é para o nosso consolo. Quem é o seu inimigo? Quem é que está se levantando contra você? Está levantando é contra o seu Deus. E não existe inimigo que possa se suster diante do Senhor Deus. Não existe. Deus é todo poderoso, é rocha. E aqui, nessa passagem que nós vemos, no primeiro capítulo de Êxodo, Deus se mostra protetor do seu povo. Deus mostra que as suas promessas se cumprem. Que promessas Deus tem para a sua vida? Para a minha vida, elas vão se cumprir, porque ninguém pode com o Senhor Deus, o guarda de Israel, o guarda da igreja de Cristo. Ninguém pode, não existe inimigo que pode. E vale a pena uma atitude como dessas parteiras que tanto nos chamou a atenção aqui. Elas preferem obedecer a Deus, temer a Deus, do que obedecer a homens. Certamente, Deus está falando aos nossos corações nessa manhã. Que capítulo forte! Já começamos aqui em Êxodo, né? Lembre-se, o seu nome está escrito nas palmas da mão do Senhor e elas estão
continuamente diante dos olhos do Senhor. Lembre-se, é melhor, é mais lucrativo, é mais seguro obedecer a Deus do que a homens. Seja quem for, se vai contra a palavra de Deus, não é prudente, não é sábio obedecer a homens. Antes obedeça a Deus. Lembre-se, o guarda de Israel não dorme e nem cochila para te guardar, para guardar a sua família, para guardar a igreja de Cristo, a noiva, o corpo de Cristo, que são todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e o aceitaram como Senhor das suas vidas e tem a sua vida mudada e tem uma conversão, eles mudam o caminho para a direção que o Senhor vai colocar para a vida deles, que por sinal está toda na palavra do Senhor. Com o Senhor, no Senhor, habitando no Senhor, nós temos toda essa proteção para as nossas vidas. E as promessas do Senhor, todas, são sim e amém. Elas vão se cumprir na minha vida, elas vão se cumprir na sua vida. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.